Fala pessoal, tudo bem? De volta aí, depois de férias de final de ano, no Bem Financeiro. Nossa, que bem financeiro. E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí depois do recesso de final de ano. Sejam bem-vindos ao Finanças com F. Hoje vamos falar de como ganhar dinheiro com ações de maneira conservadora. Pessoal, todo mundo quer saber como ganhar dinheiro com ações. Existem duas maneiras principais. Existe a maneira que é muito divulgada pelas corretoras, que é aquele formato de você fazer um curso, fazer alguma coisa para você mesmo montar uma carteira de investimentos, comprar ações, aí às vezes falar, uma carteira boa é uma carteira com X número de ações. Falam para vocês, poxa, aquela ação da Magazine Luiza que tá bombando, uma ação da Petrobras ou uma ação da Vale, aquela coisa que sempre falaram para vocês, ou então aquelas ações small caps, são aquelas ações de empresas menores que estão em ascensão. Falam uma série de tipos de ações, aí vamos falar de estratégia, né? Ah, você pode ganhar dinheiro com ações fazendo day trade, que são aquelas ações... Espera um pouquinho. Meu olho. Eu tô vendo que isso vai pro off. Tem aquelas estratégias, né, que falam assim, faz day trade, que é aquele dia que você vai lá, compra e vende no mesmo dia. Tem estratégia que fala assim, faz swing trade, que é aquele modelo que você compra ação no período, passa 1, 2 ou até 3 semanas posicionado com aquela ação. Tem outro tipo de estratégia que fala, pega uma ação e deixa pro longo prazo. Tem aluguel de ações. Tem uma série de estratégias relacionado a ganhar dinheiro com ações. E aí, lógico que tem o modelo relacionado simplesmente ao resultado que você espera, condicionado a quê? Ao teu objetivo. Porque se você não sabe o que você quer fazer com o dinheiro que você está investindo, você fica refém. Refém de quê? Fica refém de que fazer com o dinheiro quando você precisa resgatá-lo. Porque se você não sabe qual o prazo que você está investindo, por que você está investindo, o principal objetivo, aí você fala, poxa, caiu agora, resgato? Não sei. Subiu, eu resgato? Mas se subir mais? E se cair de novo? Então, antes de qualquer estratégia de ações, é importante você saber que aquele dinheiro que você está alocando para ações, qual que é o prazo que você quer ficar com aquele dinheiro alocado e qual o objetivo dele? É para aposentadoria? E aí a gente tá falando aí de longo prazo? É para de repente comprar um imóvel? Ou então para de repente fazer uma viagem, um MBA, alguma coisa nesse sentido? Então a ideia é o seguinte, antes mesmo de investir em ações, saiba por que você está investindo, qual o prazo que você está disposto a fazer. Aí eu já falei para vocês, né? Então você tem lá várias corretoras que ensinam vários cursos, às vezes até milagrosos, mas a ideia é a seguinte. Então vamos lá, tem day trade, swing trade, position, aí tem estratégia de long short, tem uma série de estratégias. Mas eu vou dizer para vocês uma estratégia que eu acho bem bacana, principalmente para o investidor iniciante. Não tem muito milagre, mas é uma maneira conservadora de você começar a ganhar dinheiro com ações. Como que você pode começar a fazer isso? Primeiro passo, você vai lá, abre uma conta numa corretora de investimentos. Aí nós temos uma série de corretoras de investimentos bacana. Eu vou falar para vocês que uma das mais completas que eu vejo é a XP Investimentos, por exemplo. Não sou patrocinado, tá, pessoal? Mas é uma que tem bastante opções de investimentos. E aí eu digo para vocês o seguinte, quando você abre uma conta numa corretora, pouca gente sabe disso, mas assim, você não tem taxa, você não tem tarifa, não tem taxa de manutenção, ninguém vai ficar te ligando oferecendo cartão de crédito. Não é uma conta corrente tradicional, é uma conta só para investir. Você não tem taxa nenhuma mesmo. Pra você ter uma ideia, quando você investe lá, e você quer fazer uma TED para resgatar o seu dinheiro, você não paga nem taxa de TED. Então não tem custo nada. Você inclusive pode simplesmente abrir uma conta numa corretora, porque você quer conhecer o ambiente, como funciona lá dentro daquela conta, conhecer os investimentos, e você não vai pagar nada para isso. Então vale a pena, você que não abriu uma conta ainda, abre uma conta numa corretora, conheça esse ambiente. E aí continuando, né? Dica do Frutuoso é a seguinte, abra a conta na corretora e conheça os fundos de ações. Essa é a primeira maneira de você ter acesso a investir em ações, mas a parte bacana é que você vai investir em ações através de um gestor profissional, cara que estudou bastante, que tá ligado o tempo todo no mercado, que tá dedicado a isso, e ele que vai saber a hora de comprar, a hora de vender, escolher a carteira ideal. Então, imagina você investir em ações através de um fundo de ações, e aí você vai ter um cara que vai trabalhar para você. Isso tem um custo? Sim, tem um custo. É a taxa de administração. E aí, pessoal, tem taxa de administração de meio, de 1,5%, de 2% ao ano. E aí quando você for olhar aquele fundo de ação, o que eu recomendo para vocês? Olha a performance dele. Quanto ele rendeu nos últimos 12
meses, quanto ele rendeu nos últimos 24 meses. E aí você olhando isso, você já tem um histórico da volatilidade, ou seja, ele variou muito, variou pouco, ficou um pouquinho mais conservador. Então assim, vamos imaginar que você foi lá, abriu a conta na tua corretora e vai olhar os fundos de ações. Então eu vou te dar uma dica. Você foi lá, entrou no fundo de ação e foi lá e vê vamos fazer... Opa, parou. Você abriu a conta na corretora e aí eu te digo o seguinte, vai lá na conta daquela corretora e vai lá em produtos, fundos de investimentos, fundos disponíveis. Aí vai aparecer uma série de fundos, entre eles fundos de renda fixa, fundos internacionais e vai ter fundos de ações também. Aí você pode selecionar só os fundos de ações ou só os fundos de alto risco, não tem problema. É alto risco, mas é porque ele tem que se caracterizar com alto risco para te avisar, ó, esse cara vai variar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Aí você olhou lá, tem um ranking, por exemplo. Eu olhei esses dias o ranking de alguns fundos e tem fundos lá que nos últimos 12 meses entregou 50%. Poxa, já pensou você ter uma rentabilidade de 50%? E assim, não é você tendo que ficar olhando todo dia. Ai, será que subiu? Será que caiu? O que aconteceu? Será que tá na hora de eu vender? Será que tá na hora de eu entrar? Será que tá na hora de eu sair? Ah, será que a ação tá cara? Ah, será que a ação tá barata? Ah, será que tá na hora certa? Você não vai ter nenhuma preocupação, você pode dormir tranquilo. Quando você investe num fundo de ação, existe um gestor que faz isso pra você. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar naquele fundo e fala, poxa, esse fundo rendeu 50%, bacana, né? Rendeu bastante. Então você vai lá, clica naquele fundo e olha assim, performance do último ano. E lá vai ter a performance dele mês a mês. Aí você vai ver lá, mês de janeiro rendeu 10%, mês de fevereiro rendeu 3%, mês de março menos 2%, mês de abril mais 3%. Você vai ver como ele se comportou e aí você vai se perguntar, se eu tivesse colocado 10 mil nesse fundo, se esse fundo cair 5%, como que eu me sentiria se aqueles 10 mil que eu coloquei caísse R$500? Eu ia ficar muito triste, eu ia ficar preocupado? Esses 10 mil é quantos por cento de todo o patrimônio que eu tenho? Então imagina o seguinte, vamos imaginar que você tem 100 mil reais hoje em investimentos. Esses 100 mil reais está investido em uma série de lugares que você confia, que você tem lá o seu modelo conservador. Aí você fala, poxa, eu vou pegar 10% do que eu tenho, que seria os 10 mil, e você coloca lá no fundo de ação. Colocou naquele fundo de ação, e digamos que naquele fundo de ação, aquele mês tenebroso, caiu 5%. Cair 5% significa você perder 500 reais. E esse perder 500 reais, como você se sente? Então, poxa, Rogério, eu tenho 100 mil, coloquei 10 mil pra fazer deixar mais apimentada a minha carteira. Cara, 500 reais não me dói muito não, acho que vale a pena. Porque você tem que correr risco. Pessoal, a Selic tá baixíssima. Se você não começar a correr um tipo de risco, você vai ter que se acostumar com rentabilidade baixa. Nós temos uma inflação hoje que tá baixa, uma Selic que tá baixa, e aí se você não der uma apimentadinha na tua relação com os seus investimentos, você vai continuar aí tendo a mesmice, tá? Então a ideia qual que é? Abre uma conta numa corretora, você vai lá e coloca em um fundo de ações o teste de você identificar como é o seu perfil. Então vai lá, fundo A, teve lá rentabilidade. Ah, poxa, ele se comportou dessa maneira. Se eu tivesse colocado o valor X naquele fundo, como que eu estaria me comportando quando deu a baixa? O que aconteceu nesses últimos 12 meses? Subiu, caiu, subiu, caiu. Quem é a referência dele? Ah, a referência dele é o Ibovespa. Para quem não sabe, pessoal, Ibovespa é um índice que acompanha a renda variável no nosso país. Então, às vezes o fundo fala assim, eu quero ser melhor que o Ibovespa. E aí você tem que ver se ele está sendo melhor do que é o índice de referência da renda variável aqui no nosso país. Então você vai olhar lá o fundo, como que ele performou? Foi melhor que o Ibovespa? Ele variou muito? Ah não, ó, até que ele nos últimos 12 meses caiu 2 meses e rendeu 10 positivo. E a compensação dele foi boa. Ah, nos últimos 12 meses deu 50. Tem fundos de investimento que deu 50, tem fundo de investimentos que deu 40, tem fundo de investimentos que deu 35. E aí você olha lá que ele nem variou tanto assim. Ele não foi aquele cara que foi 10 no mês, menos 10 no outro, mais 5 no outro, menos 5 no outro. Não variou tanto assim. Então, o que eu tô dizendo para vocês é uma maneira de investir em ações sem se preocupar com estratégias complexas, sem se preocupar de ficar sem o seu sono, porque você não sabe se você comprou na hora certa, do jeito errado. Você vai dedicar parte da sua carteira de investimentos para colocar num fundo profissional, onde vai ter um gestor qualificado para fazer isso por você. E tem uma coisa bacana, pessoal, tem um negócio chamado taxa de performance. Então, se ele falar assim, ó, toda vez que eu superar o Ibovespa, eu vou cobrar 20% do que superar. Então, imaginemos o seguinte, Ibovespa naquele mês deu 5% e aquele gestor conseguiu render naquele mês 7%. Então significa que ele passou do Ibovespa 2%. Então desses 2%, 0,4% ele pega para ele, que foi até o quê? Taxa de performance. Eu gosto de fundos de ações que tem taxa de performance. Por quê? Porque ele quer ter uma rentabilidade muito melhor do que o índice de referência. Então quanto mais você ganha, ele ganha também. Então
Então essa é a nossa dica deste vídeo. Quem não assistiu os anteriores, o vídeo anterior que nós tivemos lá no final do ano foi justamente falando do efeito janeiro, que é o que acontece na bolsa em janeiro. Nós estamos em janeiro, então corre para você também poder usufruir dessa oportunidade, de repente já abrir tua conta na corretora, já começar a desfrutar dessa oportunidade de ganhar o dinheiro em janeiro. Ao invés de você sair comprando ações, segue a dica que eu te falei, lembrando, lógico, que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. É só uma referência para você ver como ele se comportou. E detalhe também, né, pessoal? Você, para investir em ações de uma maneira conservadora, você pode começar com 5% do total dos investimentos, depois você vai para 10% do total dos investimentos, vai sentindo, vai gostando, mas é necessário. Hoje, com a Selic do jeito que está, você tem que fazer alguma coisa um pouco mais diferente para ter resultado diferente. Bom, nós estamos aí no canal já há algum tempo, estou muito feliz com todo mundo aí interagindo, me dando ideias novas, a gente está aí já falando sobre investimentos, então continue interagindo, se inscrevem. Ó, tem gente reclamando assim que falou, poxa, mas eu não recebi notificação de quando saiu o seu novo vídeo. Pois é, cara, clica no sininho, senão você não vai saber quando vai vir um novo vídeo. E aí, pessoal, tô muito feliz mesmo com o feedback de vocês, estamos interagindo bastante, são dicas maravilhosas que a gente vai ter nos próximos vídeos, mais coisas bacanas vão rolar, e eu fico muito grato aí com a participação de vocês, e até o próximo encontro. Depois de férias de final de ano, no bem financeiro. Nossa, que bem financeiro. Espera um pouquinho. Ai, meu olho. Eu tô vendo que isso vai pro off. Aí veio, vamos fazer... Opa, parou?